O cérebro para de funcionar e a pessoa continua consciente. Isso não é ficção. Isso aconteceu de fato com neurocientistas, com pesquisadores, pessoas menos prováveis de acreditarem que há algo além, que há uma consciência além do cérebro, além do fator biológico. Primeiro caso aqui, Heber Alexander. Ele era neurocirurgião, professor em Harvard, especialista em cérebro. Ele conhecia profundamente o modelo científico. Para ele, a consciência era um produto direto da atividade neural, até como eu citei anteriormente para vocês. Até que ele desenvolveu uma meningite bacteriana. E essa condição compromete diretamente o córtex cerebral, região associada às funções mais complexas da mente: pensamento, memória, consciência organizada. E o neurocirurgião entrou em coma profundo por 7 dias. Do ponto de vista médico, não deveria haver uma experiência estruturada aqui, mas houve. E esse médico relata uma experiência contínua, organizada, com percepção da realidade, mais normal do que a vida desperta. E o problema aqui não é o conteúdo, mas é o momento. Seu córtex cerebral estava comprometido. Como essa experiência foi possível? Federico Fadin, inventor do microchip, um dos nomes fundamentais ali da tecnologia moderna, cientista formado em física, com um pensamento totalmente estruturado. Ao longo da sua vida, ele vivencia estados de consciência que também não se encaixam no padrão tradicional teórico, ou melhor, também dizendo, no modelo materialista. Experiências em que a percepção não se mostrava limitada, não parecia localizada ao corpo, mas ampliada, não fragmentada, não limitada a processos físicos. E ele não tratou isso como uma crença, ele começou a investigar. E a conclusão que ele chega é radical ali dentro da ciência. A consciência não emerge da matéria, a matéria emerge dentro da consciência. E não foi uma mudança de crença, foi uma mudança de modelo. Vamos ao caso 3, Alex Gomes. Traz aqui uma contribuição sutil, mas muito relevante. Ele questiona o que realmente a ciência mede quando estuda a consciência. Ele mede atividade neural, comportamento, respostas fisiológicas, mas não mede a experiência. O que é estar consciente não pode ser capturado, mensurado diretamente. E isso cria um limite. A ciência, ela descreve correlações, mas não explica a origem da experiência. Talvez estejam tentando explicar a consciência sem incluir aquilo que a define, a própria experiência. Quando o cérebro perde oxigênio, áreas específicas começam a falhar e há uma falha progressiva ali das funções. Primeiro áreas mais complexas, depois redes mais amplas, até o silêncio neural. Esse é o esperado, mas estudos mostram algo inesperado. Um aumento súbito da atividade cerebral, principalmente das ondas gama. Essas ondas estão associadas aos estados de consciência integrado, atenção elevada, percepção unificada, mas esse pico dura segundos e depois a atividade cai. E aqui surge a anomalia, como experiências longas, coerentes, estruturadas, poderiam ocorrer nesse intervalo de tempo. Talvez o problema não esteja nos dados, mas no modelo que é utilizado para interpretar esses dados. Correlação não é origem. Se considerarmos que o cérebro produz a consciência, essas experiências não vão se encaixar nas teorias tradicionais. Mas, se considerarmos outra possibilidade, o
cenário muda. Talvez o cérebro não seja o gerador, mas o modulador, um filtro da experiência, um mecanismo biológico de manifestação da consciência. Hoje, além da pesquisa científica, existem inúmeros trabalhos responsáveis, comprometidos, de pessoas que se dedicam a reunir e a comparar os relatos de EQM. Elas identificam padrões e quando um fenômeno se repete, ele deixa de ser apenas individual e passa a ser um dado. Estamos diante de um fenômeno consistente demais para ser ignorado pela ciência e que incomoda demais para ser facilmente explicado por ela. Eu vejo que ignorar esses fatos não é um ceticismo somente, mas uma limitação metodológica na metodologia científica. Talvez a pergunta nunca tenha sido o que acontece após a morte, mas o que é a consciência antes mesmo da vida. E talvez a ciência apenas esteja começando a fazer a pergunta certa.